E aí, segundo ano, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha aqui, como eu havia prometido, né? Eu separei China e Índia porque eu acho que vocês têm que ver esses dois países com mais calma, porque são dois processos muito singulares e são dois países aí muito importantes na conjuntura da emergência, né? Da conjuntura do mundo emergente. Beleza? Então eu resolvi fazer essa aula um pouquinho mais aprofundada de China que eu dei para vocês na semana passada. A gente vai tratar essa semana no Meet, tá? E hoje eu vou fazer um vídeo especificando a questão indiana. Óbvio que o foco é o processo industrial e econômico e não tanto o processo geopolítico, porque aí, ó, aí tem coisa, hein? Mas é bem legal esse assunto também. Mais para frente a gente vai ter essa oportunidade de falar de geopolítica da região. Tudo bem, belezinha? Então bora lá falar dessa Índia? Bom, galera, para começar, né? A gente tem que entender que o processo de industrialização da Índia foi bem diferente daqueles modelos que nós já falamos lá nos Tigres, lá no Japão e na China. Bem diferente, tá? Em alguns pontos se assemelha com o processo do Brasil. Olha aí que interessante, um processo que a gente vai entender como substituição de importações. Tudo bem com você? Então, é isso aí, bora lá. Galera, a Índia, ele é um país necessariamente presente na região sul da Ásia. O que isso significa? Significa que toda essa região aqui, ó, tá? Opa, deixa eu pegar o laser aqui. Significa que toda essa região coloridinha aqui, de certa forma, está sob influência da Índia. A gente chama aqui de subcontinente indiano ou sul da Ásia, né? Então nós temos aqui na porção leste o Paquistão, que é um país bem grande. Olha a curiosidade, hein? O Paquistão passou agora em 2020 a população brasileira. Eita! Pois é, o Paquistão hoje é a quinta maior população do mundo. O Brasil passou a ser a sexta maior população. Beleza? Então tá aqui o Paquistão grandão, com seus aí 211 milhões de habitantes, pelo menos, tá? 200, até mais, se for o... Mas vamos lá, vamos pensar, um pouco mais talvez, né? Mas chuta aí 211 milhões que tá ok. Aí você tem a Índia, que tem hoje a segunda maior população do mundo, porém será a primeira. É uma questão de quando, acredita-se que em 2022, ou seja, daqui 2 anos, a Índia já passe a China, né? Olha que louco isso, né? Só que com detalhe, o território indiano é muito menor que o território chinês, né? Então a gente tem um probleminha de espaço aí bem sério para lidar. Então a Índia é lotada. O Paquistão, acabei de falar para vocês, é cheio. E aqui a oeste eu tenho o Bangladesh. O Bangladesh, que até 71 era também uma espécie de Paquistão ocidental, né? Então ele era subordinado ao Paquistão. Então em 71 passa a se tornar um país independente, pequenininho, tá vendo esse amarelo aqui? Mas um país pequeno com mais de 160 milhões de pessoas. É muita gente, hein? É muita gente. Aí a população é maior que a população da própria Rússia, tá? A Rússia tem 140 milhões de habitantes, mais ou menos. Então, olha que louco. Vamos pegar número arredondado aqui, que eu não gosto de fazer conta. Vamos pegar aqui, ó, Paquistão, 210. Arredondei para ficar fácil. Índia, 1.3, tá? Então vamos lá, 1.3 com 200 milhões, com 210. Então eu tenho 1.5, mais aqui 160, 1.6. Então aqui eu tenho mais de 1,6 bilhão de pessoas morando nesses 3 países. Você entende como que é tensa essa questão populacional aí? É muito complicado. Então isso é importante para a gente tratar desses países, tá? Entender que são 3 países nesse subcontinente indiano com uma densidade populacional absurdamente alta e um índice de pobreza absoluto também muito elevado, ok? Então, isso é um fator de pressão, sim, econômico, social, político e tudo mais. Então, esse é um assunto extremamente relevante quando se trata dessa região. Beleza? Aqui do lado ainda a gente tem Mianmar, né? A antiga Birmânia, que também tem uma população considerável, que tem uma questão de refugiados aqui, ó, que vem para Bangladesh. Aqui tem o famoso Nepal, né? Um país pequenininho, famoso pela cordilheira do Himalaia aqui, né? E pelos seus terremotos e o turismo e tudo mais, e o Butão, um país pequenininho.
Beleza? E aqui ao sul, Sri Lanka, né? Bom, caracterizamos a região, agora bora lá falar do que interessa. A Índia, galera, se transformou em independente, se tornou independente da Inglaterra em 47. Ou seja, presta atenção, em 47 foi agorinha na história, né? Foi agorinha. Então significa que essa Índia, tá, é um país que surge no contexto de Guerra Fria. Surge no contexto de Guerra Fria, como uma potência, como um país independente. Então todo o processo que nós vamos falar foi muito acelerado. Foi um processo aí da década de 47 para agora. Então isso faz pouquíssimo tempo. Por isso que eu falei que de certa forma se assemelha com o Brasil. O Brasil não se tornou independente em 47, né, gente? Mas o processo de industrialização do Brasil começa na era Vargas, né, que são os nossos próximos temas, que é aí nesse período mais ou menos, né, em que é o processo de substituição de importações e tal. Então a gente vai ter um processo aí que vai ter alguma, atenção, alguma semelhança com o processo aqui na América Latina do Brasil e Argentina e tudo mais. Beleza? Então vamos lá. Bom, a Índia, assim como todo país emergente, né, país que foi colonizado, que foi colônia até ontem, apresenta contrastes gravíssimos, né, profundos, contrastes produzidos pela hegemonia cultural europeia. Galera, isso é importante de entender, tá? Isso aí a gente usa em geografia, história, filosofia, sociologia. A tal da hegemonia cultural europeia foi devastadora para gerar esse contraste, né? Então isso gerou escravização do povo indiano, assim como foi do povo africano e dos nativos aqui da América. Aquele processozinho, ó, que você tem que saber bem, quadradinho e terrível. Chegam os europeus, exploram os locais, escravizam os locais, exterminam, né? Impõem uma lógica de hegemonia cultural, né? Uma lógica narcisista, onde a sua cultura é a bela, né? É aquela cultura mais bela e tem que ser venerada e precisa seguir. Então, se você quiser ser legal, você tem que seguir os europeus. Então, isso vai gerar vários atritos étnicos e raciais dentro desse continente indiano. Beleza? Vai ter um fomento aí também de disputa religiosa no processo de independência entre islâmicos que se concentraram no Paquistão e Bangladesh contra hindus, que são a maioria, que estão principalmente na Índia. E toda essa tensão vai gerar condições geopolíticas, como a questão da Caxemira, no Punjab, né, que a gente vai tratar disso lá na frente quando tratarmos de geopolítica. Então é tudo muito complexo, tá? A gente tem várias nuances aí nesse processo de formação desse povo indiano, tá? Do que é a Índia hoje. E, obviamente, isso gera uma série de contrastes socioeconômicos. Essas fotos aqui são muito emblemáticas, né? Olha que coisa magnífica esses dois prédios, né? Olha que lugar fantástico que você está vendo aqui embaixo de mim, aqui, ó. Tá? Aqui a gente está vendo uma estrutura super moderna, né? Uma estrutura aqui, ó, que vai ser nada mais nada menos que um polo de desenvolvimento tecnológico lá em Bangalore, numa cidade mais ao sul, centro-sul aí do continente indiano, onde tem um monte de empresa chique de desenvolvimento de tecnologia de ponta, né? High-tech, apps da vida. E aqui, né, do lado esquerdo, do seu lado esquerdo, que está assistindo o vídeo, você tem uma favela gigantesca do lado de prédios, né, uma verticalização aqui modesta e uma autoestrada. Epa, isso aqui não lembra Brasil não, nem? Uma avenidona, favela, prédios. Pois é, lembra Brasil, lembra África do Sul, lembra, enfim, países que, México, países que têm contrastes socioeconômicos e desigualdades muito acentuadas. Beleza? Tranquilinho, né? Então bora lá. Bom, a Índia no BRICS, né? Opa, que aí é o tópico, né? O nome da aula lá da apostila, né? Eu tô indo um pouquinho além da apostila aqui, beleza? Vamos lá. É o país que mais tem contribuído para o crescimento da população mundial, mas o que possui o pior PIB per capita por cabeça, né? Por indivíduo. Eu pego toda a produção interna do país e divide pela população, tá? Olha aqui, ó, 2009 dólares em 2018 foi o PIB per capita. Imagina, né, como se as pessoas vivessem com esse valor aqui por ano, né? Então, uma família de 4 pessoas, por exemplo, seria como se uma família de 4 pessoas vivesse com 2.000 vezes 4, que dá 8.000 e cacetada dólares por ano. Pouco, né, gente? Pouco.
Então isso aqui é preocupante, né? Então significa então que o PIB da Índia, perdão, apesar de estar lá hoje entre os 10 maiores do mundo, ele ainda é muito, muito insuficiente para garantir um desenvolvimento socioeconômico para essa população. Entende? Mesmo se a gente tivesse uma distribuição de renda super justa, o que sobraria para cada um do PIB é um valor muito pequeno. Então a Índia precisa melhorar a produção, enfim, precisa gerar mais condições, tá, para ter recursos para criar um desenvolvimento econômico estável. E ela vem melhorando isso? Vem melhorando, mas precisa num ritmo um pouquinho mais rápido, né? O rápido crescimento da economia indiana reflete no crescimento significativo de sua classe média consumidora. Aquela lógica que eu citei na China, né? Um país com população absoluta muito grande, como China e Índia, se uma porcentagem pequenininha resolve consumir, eu estou te falando que são, em números absolutos, muitas pessoas consumindo, né? Se 10% dos indianos resolvem comprar carro, né? 10% da população é pouco, mas 10% de 1,3 bilhões, 1,3 bilhão, né? Não bilhões, bilhão, é muito carro para ser vendido. Aí que está o tananã, a estrela dourada do consumismo brilhando, né? Então, essas empresas que vendem, que exploram o mercado indiano, estão mais preocupadas com números absolutos, né? Então, isso vai gerar também, vai estimular aqueles contrastes que a gente comentou agorinha. Belezinha? Então, bora lá. Olha aqui, ó, Índia industrializada. Presta atenção nos processos. Deixa eu ver onde eu boto minha cabeça aqui. Deixa aqui, depois eu me aumento. Sei que vocês querem me ver, com certeza. Bom, vamos lá. A industrialização seguindo o modelo de substituição de importações. Presta atenção aqui, gente. Olha o nome. O que é o modelo de substituição de importações? É quando você reduz a importação de tudo para produzir dentro do próprio país, ok? O que isso significa? Que até ali 47, naquele contexto de independência indiana, né, absolutamente tudo tinha que ser comprado da China ou da Inglaterra, absolutamente, praticamente tudo, né? Tanto é que vai entrar o Gandhi com a desobediência civil, com a Revolução Pacífica, tá? Com boicote, parando de comprar, vai ter a Marcha do Sol. São vários exemplos, são vários eventos históricos que vão exemplificar isso, essa quebra, né? Essa desobediência em relação a essa lógica de consumo totalmente dependente de importações inglesas. Então, substituir a importação é fundamental. Vamos produzir aqui, pô, vamos produzir, tá? E para começar a produzir, sempre, galera, para quando você vai ter uma substituição de importações, ou seja, parar de importar para produzir no país, você precisa fortalecer isso aqui, ó, a indústria de base. Se você não fortalece a indústria de base, você não tem as outras. Olha o nome, indústria de base, já falamos disso, hein? Ou seja, que vai dar base para todas as outras indústrias, tá? Matéria-prima e tudo mais. Olha aqui os segmentos das indústrias de base aqui. Eu vou ter mineração, petroquímica, siderúrgica, né? Aí dentro da mineração, minério de ferro e carvão, energia, né? A base aí das estruturas, e a siderúrgica para transformar todo esse minério de ferro, bauxito que for explorado. E, obviamente, a indústria de petróleo. Isso aqui, ó, como é um país grande, isso aqui tem bastante lá. E eles exploram e desenvolveram legal. Beleza? Para o quê? Para não ter que importar tudo de outros países, como a Inglaterra. Tá? Isso é substituição de importações. Bom, olha que interessante. Foi necessário criar medidas para proteger o mercado interno e reestruturar a sua economia. O que quer dizer com isso? Eu não vou substituir importação? Pois é, então eu tenho que proteger o meu mercado interno para que ele possa consumir o que é produzido no país, tá? Para gerar consumo e estimular a indústria dentro do próprio país, beleza? Substituição de importações. Tranquilinho, galera? Importante isso aqui, tá? Tá com dúvida? Dá uma pausadinha, volta e vê de novo. Então vamos lá. Bom, olha aqui, eu vou falar de 3 pilares aí que se fala que assentou as políticas industriais da China. Porém, galera, quando eu falo nesses 3 pilares, nesse tipo de generalização, é para ficar mais didático. Não significa que isso tenha acontecido na prática, infelizmente, tá?
Olha aqui que interessante. 3 pilares. Primeiro, geração de empregos, né? Você tinha uma Índia com índice de miseráveis, ainda é alto, né? Mas era muito mais alto, né? A gente está falando de recentemente 1/4 de miseráveis na Índia, você tinha muito mais antes. Então você precisava estimular a geração de empregos. Por quê? A geração de empregos necessariamente vai gerar mercado consumidor, o que vai gerar uma melhora do bem-estar da população. Nessa lógica econômica, né? Então eu preciso gerar emprego, eu preciso fazer essa população ser produtiva dentro desse sistema capitalista, tá? Beleza? Então isso é um pilar importante. Bom, o segundo pilar é uma política industrial. Ora, como eu vou gerar emprego se eu não tiver uma política industrial forte? Entendeu? Então eu preciso ter aquelas indústrias lá, a siderúrgica que a gente falou, a petroquímica, precisa ter. Então essas indústrias iam ser com capital estatal. Ou seja, o que significa capital estatal? Eram empresas controladas pelo governo, porque o governo teria capital para criar uma empresa gigante como uma petroquímica. Assim, abrir uma petroquímica não é igual abrir uma fábrica de embalagem de pizza, tá, galera? Abrir uma indústria petroquímica é complexo, envolve muito conhecimento científico, envolve muito capital, tá? Maquinários pesados, enfim, muita complexidade até se conseguir ganhar dinheiro. Não é qualquer um que vai abrir. Então, o Estado absorvia essa responsabilidade dessas indústrias pesadas de base que são mais difíceis. Então, essa política industrial precisava ser eficiente. Tendo uma indústria de base lá gerando aço, ferro, fica mais fácil para abrir uma indústria menor que utilize esse aço, que utilize esse ferro, que utilize esse derivado do petróleo, como esse plástico, né, que é um derivado do petróleo, a borracha. Entendeu? Então essa era a ideia. Uma política industrial forjada numa base estatal, né, que estimulasse um investimento privado também dentro do país. Isso aí geraria emprego e melhoraria o bem-estar social. Olha que bonito, né? Isso na teoria, obviamente. Tá? Na prática, como dizem, né? Na física, na prática, a teoria é outra, né? Porque nunca funcionam as coisas. Mas enfim. E o terceiro ponto, uma abertura da economia para iniciativa privada, tá? Olha que interessante, beleza? É isso que eu acabei de falar. O Estado, ele fica com setores estratégicos. O que seriam esses setores estratégicos que o Estado fica? Petroquímica, siderúrgica, tarará, tarará, que é a infraestrutura e a indústria de base. O capital privado vai lá fazer indústrias de cadeira de ferro, enfim, mesa de madeira, produtos de plástico, vai pegar esse plástico da indústria de base e vai transformar em produtos finalizados para a população. Então, esses 3 pilares foram desenvolvidos dentro da Índia para tentar modernizá-la. Tranquilo? Então, geração de empregos, políticas industriais voltadas a aumentar a produtividade e eficiência e permitir que se tivesse uma elite privada aí que investisse em industrialização do país. Beleza? Então, massa. Próximo passo. Bom, o que aconteceu com a Índia nas últimas décadas? Porque a Índia teve um boom de crescimento dos anos 90 para cá. E o que aconteceu com a Índia, de novo, fazer uma pequena analogia com o processo da América Latina, né? Ela foi absorvida por políticas neoliberais, né? Até certo ponto. Então isso vai alterar algumas relações. Vamos entender aqui, ó. Deixa eu me diminuir aqui. Ó, a partir da década de 1990, o governo indiano elaborou um projeto para impulsionar e incentivar a exportação de produtos de TI, tecnologia da informação. Aqui que está a sacada, bola da vez da Índia. Tecnologia de informação, software, essas paradas aí, computador, enfim, né? Então isso acontece nos anos 90, tá? E para ela conseguir exportar, presta atenção, para ela poder exportar, ter uma plataforma de exportação desses serviços, ela precisa produzi-los ali, não é? Mas é fácil dominar a tecnologia para produzi-la? Não é, né? A revolução técnico-científica informacional que a gente já falou, ela é uma revolução aí que privilegiou países desenvolvidos, né? Não a Índia. Então, como que a Índia vai fazer? Como que eu vou exportar TI se eu não tenho base tecnológica, know-how tecnológico para desenvolver TI? E aí que você vai entender agora. Continuando o texto. Foram criados parques tecnológicos de software, tá?
Software e hardware, para quem não sabe, tá? Só um parênteses. Hardware é a peça, né? A peça, ó. Isso que você pega, e o software são os programas, tá? E de serviços de informática tem sido de grande relevância para o país. Como que foi criado isso? Olha aqui, galera, tá? Primeiro, eu preciso ter os hardwares, já que eu não sei fazer ainda. Então, eu permito uma permissão para importar hardwares. Que tipo de hardware? Estrutura de fibra ótica para conexão, tá? Eu preciso criar computadores, enfim, infraestrutura, que é coisa tangível, o hardware. Eu preciso trazer isso. Então, o governo tem que incentivar essa importação. Isso foi feito. E aí, eu preciso ter mão de obra. Só que essa mão de obra precisa ser treinada. Onde que ela vai ser treinada? No exterior, né? Lá nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Essa mão de obra precisa ser treinada, precisa aprender a fazer tecnologia, tá? Bom, próximo passo. Eu preciso desenvolver a nossa mão de obra agora, né? Eu tenho uma que foi treinada no exterior, mas eu preciso desenvolver mão de obra aqui. Então eu preciso o quê? Expandir o quê? Sistemas universitários, universidade de ponta. Poxa, professora, a Índia tem universidade de ponta? Tem. A Índia é muito louco. A Índia é o país que mais forma doutores. Quando eu estou falando doutor, não estou falando de médico. Estou falando de quem tem doutorado, pesquisador. Então, a Índia é o país que mais tem doutores e que mais tem miseráveis ao mesmo tempo. Olha que contrassenso. É o país que mais forma doutores e miseráveis, né? Esses doutores estão aí nessa indústria de tecnologia que a Índia desenvolveu e com muito volume, tá? Então, é aquele lance que eu falei da população ser grande. Professor, mas tem muitas universidades boas na Índia? Se você pegar em números absolutos, sim. Tá? Por quê? Porque a população lá bate bilhão. Então, se você pegar proporcionalmente a quantidade da população indiana proporcionalmente que tem acesso a essas universidades, aí é baixo. Entendeu? São poucas pessoas dentro da Índia que têm acesso a essas universidades de ponta. Mas quando eu boto na ponta do lápis quanto que dá esses poucos, no contexto mundial é gente pra caramba. É muita gente. É aquela velha história, 1% de 1 bilhão é muito mais do que 15% de 10 milhões. Não é? Calculou aí? Tô certo, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Bom, beleza? E aí tem a cereja do bolo, a coisa que vai fazer o charme todo para atrair esse desenvolvimento tecnológico na Índia. Porque eu sei que você está se perguntando, mas por que eu vou desenvolver software na Índia? Olha aqui, ó, mão de obra que agora é qualificada, porém barata. Olha aí que está a questão. Se a China produzia produtos baratos, a Índia produz serviços baratos. Olha a diferença. A China se especializou em produtos baratos para o mundo. A Índia se especializou em serviços baratos para o mundo. Beleza? Então aí que está a coisa. Um desenvolvedor de software indiano ganha bem menos que um desenvolvedor de software estadunidense, né? Então é isso que empresas como a Microsoft cresceram o olho. Falaram, olha aí, soluções tecnológicas a baixo custo. Significa mais dinheiro no nosso bolso, né? Então é uma lógica de exploração que a gente já estudou dentro da divisão internacional do trabalho. Viu por que aquele assunto é importante? Viu porque eu fiquei um tempo falando dele? Divisão Internacional do Trabalho expressa agora para vocês. Qual é o papel da Índia nessa Divisão Internacional do Trabalho? Oferecer serviços baratos e de qualidade. Entendeu? É aí que está a grande sacada. Então, eles criam aglomerações industriais, né, que chamam de clusters, essas aglomerações, tá? Que é onde tem várias indústrias do mesmo setor, próximas uma das outras, tipo uma espécie de Vale do Silício, tá? Então, isso facilita a troca de fornecedor, de mão de obra, enfim, né? De peças, de infraestrutura concentrada, facilita. Tranquilo, galera? Deu para entender essa Índia moderna? Tá tranquilo? Então, beleza, vamos lá. Bom, aqui eu trouxe para vocês alguns outros setores de destaque na Índia. A Índia, gente, ela tem um sistema de call centers, aqueles caras que ficam ligando para vender coisa, para dar suporte de serviço, tá? Aí você se pergunta, como que eles têm muito call center? Poxa,
lá não foi colonizado pela Inglaterra? Não foi em 47 que se desvencilhou, né, que conseguiu a independência? Então, uma parte grande da população indiana fala inglês, tá? Então, quando você está lá nos Estados Unidos, se você liga lá no call center da Apple ou lá no call center da Dell, enfim, tá? Quem vai te atender vai ser um indiano. A sua ligação vai ser direcionada lá para a Índia, né? Como ele fala inglês, ele te atende, entendeu? Então, ele vai prestar o serviço de suporte. Aí você se pergunta, por que lá? De novo, mão de obra barata, né? Então, se você montar esse call center nos Estados Unidos, o custo operacional dele, em função das leis trabalhistas que são mais rígidas, em função do custo logístico, dos salários mais altos, vai ser muito maior esse custo do que se eu instalar esse call center na Índia, tá? E o que eu preciso? Só a conexão do telefone, né? Aí lá o indiano atende e resolve o problema do australiano, que fala inglês, do inglês, que fala inglês, né? E do norte-americano eu digo canadense e estadunidense, que também falam inglês, beleza? Então esse serviço de call center lá foi muito desenvolvido. Outra coisa que chama muita atenção lá é a indústria de cinema, a famosa Bollywood. Repito, não é Hollywood, é Bollywood, tá? Bollywood, né? É um projeto de Hollywood na Índia. Aí você fala, que isso aí deve ser uma coisa pequena. Não, Bollywood é maior que Hollywood em volume. De novo, a gente está falando de um país de 1,3 bilhão de pessoas, tá? Então, Bollywood chegou a produzir mais que Hollywood. Eu não estou falando de qualidade, eu estou falando de quantidade de produção. Aí você fala, professor, mas exporta esses filmes? Eu não vejo aqui no cinema um monte de filme de Bollywood. Galera, se eu tenho 1 bilhão de indianos, para que eu preciso ficar exportando filme? Se só a Índia consumir esse produto cinematográfico, é um mercado gigantesco. Tá? Se 30% desse 1 bilhão consome filmes de Bollywood, eu estou te falando que é um mercado de mais de 330 milhões de espectadores. Eu estou falando de 1/3 da população. Tá? Sacou a lógica? Essa é a sacada. É o volume, muita gente. Tá? Então hoje, Bollywood já faz coprodução com Europa Filmes da vida, com produções hollywoodianas e tal. E aí você tem algumas produções maiores, bonitas, né? Que são produzidas na Índia, né? Mas se você pegar os filmes bollywoodão clássico mesmo, é umas tosqueira aqui, mas que é divertido, né? Eles copiam filmes de Hollywood com versões indianas. Depois você pesquisa aí no YouTube, você vai ver. É umas coisas bem interessantes. Bom, aí desenvolvimento de software que eu falei. E olha isso aqui, ó, serviços financeiros. Não é só TI. Os caras têm sistemas de advogados, administração de empresas. Tudo é mais barato ali, né? Então eles oferecem serviços. Isso é muito interessante, né? É muito comum você ver em estudos econômicos, livros de pesquisadores indianos, muito comum mesmo, tá? Se você for enveredar por essa lógica da geografia, estudos socioeconômicos da vida, economia em si, administração, se você for um indivíduo que gosta de pesquisar, você vai achar autores indianos, paquistaneses, tá? Você vai achar esses caras aí. Por quê? Porque você tem uma base de desenvolvimento dessa mão de obra também muito boa, tá? Para desenvolver serviços dessa natureza. E na indústria aqui, ó, têxtil, né? As roupas indianas, aeroespacial. O quê, professor? Espera aí. Foguete? Foguete, meu caro, tá? Foguete, sim. A gente tem a Índia teve um desenvolvimento aí de indústria aeroespacial muito forte e muito polêmico, né? Muita gente fala, pô, a Índia gasta bilhões e bilhões com indústria aeroespacial para ir para o espaço, enquanto você tem uma quantidade aí de quase 1/4 de miseráveis no país. Não é um contrassenso? Polêmico, né? Enfim, mas o fato é que a Índia tem uma indústria aeroespacial. E, gente, indústria aeroespacial é um pulinho para a indústria bélica. A indústria bélica indiana também tem um desenvolvimento bem interessante. Inclusive, eles têm armas nucleares, tá? Importante de lembrar. Indústria farmacêutica é a outra menina dos olhos da indústria indiana. Ela é bem forte, tá? Tem vários segmentos importantes dentro da indústria farmacêutica indiana, tá? Importante destacar. Se eu tenho farmacêutica, é normal ter indústria química. E a automotiva, né, vem crescendo muito, né, empresas indianas vêm adquirindo marcas europeias, tá? Então, inclusive a Jaguar, que é tradicionalíssima, foi adquirido por um grupo com participação indiana, né? Então isso é um segmento interessante. Beleza, galera? Tá de boa aqui? Só alegria? Então, estamos terminando a nossa aula, tá?
E para terminar, vamos falar um pouquinho dos problemas e desafios. Já falamos, na verdade, sobre isso, né? Aqui é só para dar aquela sintetizada que eu sei que vocês gostam, né? Bom, como atrelar então o desenvolvimento econômico e social? Olha que perguntinha capciosa, difícil de responder, né? Como atrelar esse desenvolvimento econômico e social? Não sou eu que vou responder, não. Isso é um problema, é um desafio, uma problematização. Como atrelar o desenvolvimento? Complicado, né? Lembrando, eu coloquei 2 dados aqui que eu comentei com vocês. Um país que possui 1/3 dos engenheiros de informática do mundo e 1/4 dos desnutridos do planeta. Olha lá que contrassenso, né? Os contrastes. Então, atrelar esse desenvolvimento econômico e social é um grande desafio da Índia contemporânea. Beleza? Tá? Outra questão, qual é o papel das castas nisso? Lembra das castas? Vamos dar uma recordada rápida? Casta é a divisão social que se tinha na Índia, né? Baseado na religião hindu. Eles usavam, na verdade, a religião hindu para dividir a sociedade em classes, tá? Olha que bizarro isso. Bizarro não, antes de falar bizarrice, vamos falar. Quando você pensa na sociedade dividida em castas, em classes, dentro do hindu, parte de um princípio onde cada grupo social tem o seu papel na sociedade. Você é do grupo, você é guerreiro, você é camponês, você é o sacerdote, enfim, você ali vai estar ali no cuidado do comércio, enfim. Cada grupo desses tem um papel na sociedade. Se cada um respeita o papel do outro na sociedade, essa divisão social não é um problema. A grande questão é que quando os ingleses chegaram na Índia, eles subverteram essa lógica de castas e adaptaram esse modelo classista capitalista, que é perverso e não é nivelado. Não é uma classe onde o seu papel é diferente do meu, mas a gente está no mesmo nível. No capitalismo, não. O meu papel é diferente do seu. Eu estou aqui, você está aqui, ó, meu amigo. Eu estou em cima da tua cabeça e tem outro em cima da minha, que tem outro em cima do que está em cima da minha. É o lance da pirâmidezinha. Então, eles precisavam subverter isso para facilitar a escravização. É a escravização mesmo, tá? O domínio e o controle. Então, precisava ter as castas que eram mais baixas e as que eram mais altas. Obviamente, os sacerdotes, como líderes religiosos, controlando a opinião de boa parte da população, tinha que estar com muitos privilégios para controlar e vender essa ideia classista, tá? E aí você tinha lá as classes mais baixas, né, que era o chão de fábrica, né, que iam ser os explorados. Então, essa subversão desse modelo de castas, né, gerou uma cultura exploratória muito parecida com o escravismo aqui que nós temos da questão do negro, do índio, né, que até hoje nós temos um massacre da população negra e índia no nosso país. E até hoje, na Índia, nós temos também um massacre de uma população que era tida como uma casta mais baixa. Beleza? Bom, em 50 foi abolido essa política de divisão da sociedade por classes, por castas. Mas aquela velha história, né? Não é porque aboliram a escravidão que acabou o preconceito racial ou que esses negros foram incluídos na sociedade, não foi? Lá também, não é porque acabou por lei a sociedade de castas que as castas que eram mais baixas foram naturalmente pegando e abraçando os prazeres e os deleites que as classes mais altas tinham. Não, né? Culturalmente você ainda tem uma grande divisão. Então isso é uma dificuldade muito grande enfrentada ainda pelos estados, tá? É combater essa divisão ainda que existe, tá? Ou pode não ser oficial, mas que existe na sociedade indiana. Como desenvolver um país desse tamanho com tanta desigualdade? E essa desigualdade, gente, é o que eu sempre falo, sempre vai gerar violência. Tá bom? Então, galera, espero que tenha sido proveitoso, tá? Termino aqui a nossa aula de Índia, né? Uns 35 minutinhos, tá? Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Fui! Deixa eu parar de gravar. Parou.